Amém. Graça e paz, igreja. Uma satisfação para mim, principalmente de Deus poder estar permitindo nós estarmos aqui e de nós poder chegar até o dia de hoje também. Porque o inimigo se levanta contra a gente quando nós procuramos restabelecer relacionamentos. O inimigo ele foca na vida das pessoas procurando quebrar relacionamentos. Essa é a maior área que ele tem usado nesses últimos tempos para estragar a vida das pessoas, é destruindo relacionamentos. Foi isso que ele fez com Adão lá no Éden, destruindo o relacionamento de Deus com o homem. E a cada dia mais, a Bíblia fala que a terra vem sendo ferida, vem sendo amaldiçoada pelo mau relacionamento entre pais e filhos e pais. E Deus tem me levantado nesse tempo, irmãos, para trabalhar com restauração de vidas de pessoas, através do que Ele fez na minha vida, da restauração da paternidade na minha vida, para poder levar pessoas a prestarem uma verdadeira adoração a Deus. Eu vou fazer um breve resumo dos 2 dias que nós passamos aqui. Tem uns irmãos de Blumenau que não estavam aqui, outras pessoas que não puderam estar também. E eu quero que você esteja se inteirando um pouco daquilo que nós falamos aqui nesses 2 dias que passaram. O primeiro dia do nosso seminário foi sobre bastardismo. O primeiro tema foi sobre bastardismo, que é uma condição e é uma situação também de pessoas que passam, que são pessoas que foram geradas fora de um casamento, pessoas que não têm um reconhecimento de pai. E até então, hoje, as nossas próprias leis procuraram fazer que isso seja uma coisa normal, né? Simplesmente vai no cartório, reconhece como pai, e o filho bastardo passa a ter todos os direitos que o filho natural tem também. Antigamente não era assim. Na época do velho pacto, Deus deu uma ordem a Moisés, que quando eles foram para o deserto, e que quando eles viessem a se reunir, que Deus viesse falar com eles na tenda da congregação. Deuteronômio capítulo 23, versículo 2, fala que todo bastardo teria que ser tirado fora do arraial, fora da congregação, porque ele não poderia ouvir a voz de Deus. Existia uma limitação. Então, cada vez que Deus vinha para se relacionar pessoalmente com o povo, Moisés tinha que dar um jeito de tirar fora do arraial todo o bastardo, mais outra qualidade de pessoas também, que não poderiam estar quando Deus fosse se manifestar. E isso tem diversas situações que, porque não poderia acontecer isso, uma delas, porque faltava paternidade. Veio uma raiz desde Adão e vem chegado até nós. E também porque o bastardo, como ele não tem pai, como ele nunca recebeu o carinho do pai, ele não tem como sensibilidade para ouvir a voz do pai também. Era uma maneira até de Deus proteger essas pessoas, tirando elas fora da congregação. E isso, irmãos, essa condição do bastardo, que nós falamos na quinta-feira, é uma condição onde Deus dá um castigo para quem é bastardo. A gente pode até achar, talvez, olhando assim à primeira vista, para a situação, que talvez parece que Deus é injusto, né? O filho nasceu bastardo e ele recebe um castigo que não foi culpa dele. Mas foi um castigo geracional que Deus deu, que até a 10ª geração o bastardo não poderia entrar na tenda da congregação. Entenda uma coisa, irmãos, isso é muito importante, porque um bastardo ele é uma pessoa que não tem pai. E uma coisa que eu esqueci de falar também, pastor João, na quinta-feira, quando eu falei do bastardo, interessante é que o bastardo também não poderia exercer o sacerdócio. Porque o sacerdócio ele só era recebido por herança, era passado de pai para filho. Então, se uma pessoa não tinha um pai, ele fosse um filho bastardo, ele jamais poderia exercer o sacerdócio também dentro da congregação de Israel. É algo muito importante para nós precisarmos saber, uma condição que nós temos muitas vezes, uma situação que nós vivemos que nos impede de conseguir muitas coisas na nossa vida. E nós falamos aqui a respeito, inclusive, de uma família que foi investigada nos Estados Unidos, de uma série de acontecimentos que veio acontecendo em alguma geração daquela família, e foi feita uma busca na árvore genealógica, e em algum ponto lá atrás, uma pessoa daquela família teve um desvio de conduta, ele veio de uma guerra e acabou
se relacionando com uma mulher fora do seu casamento e gerou uma linhagem. E essa linhagem teve muito sofrimento porque carregou esse castigo do bastardismo. Mas nós entendemos também, queridos, que a maldição do bastardo, ela se acaba com a adoção. Amém? Nós temos o exemplo de José na Bíblia, que quando Jacó já estava quase morrendo, José levou os seus 2 filhos, que eram filhos de uma egípcia, Manassés e Efraim, e ele levou para o seu pai. Ele tinha o entendimento do que Deus tinha em relação a isso. Então, Jacó pegou e adotou os seus netos. E ele disse: esses Manassés e Efraim agora são meus. Ele adotou como filho e quebrou aquela palavra em cima de Manassés e Efraim. Então, o bastardismo, ele provoca muitas coisas ruins na vida da pessoa, mas existe uma solução. A adoção em Cristo Jesus quebra esse espírito de bastardismo em nome de Jesus. Amém? Então, se você... Então, eu queria falar, pastor João, nós estamos gravando essa mensagem, tá? E quando ela já estiver pronta, editada, a gente vai disponibilizar num preço simbólico para aquelas pessoas que não puderam estar aqui nesse seminário. Você vai poder assistir isso por vídeo. Você vai poder passar para uma pessoa que vive uma situação dessa, você vai poder relembrar. E conforme você vai assistindo isso, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua mente e às vezes trazer coisas que você não conseguiu lembrar ainda. O Espírito Santo ainda não trouxe na sua mente em relação a alguma coisa da sua vida, da sua família. Amém? Isso é uma ajuda que o Espírito Santo nos dá para que nós possamos chegar à nossa libertação e ao cumprimento do nosso propósito. Amém? No segundo dia nós falamos a respeito de orfandade, que foi ontem à noite, e nós vimos que orfandade, ela é uma condição, mas também é uma mentalidade. A condição de órfão é aquele órfão que o seu pai morreu. Aquela pessoa fica órfã de pai, e quando eu falo orfandade, eu digo orfandade e falo maternidade também, né? Falta de pai e falta de mãe. Falta de paternidade e falta de maternidade. Muitas vezes morre o pai, muitas vezes morre a mãe. Então essa pessoa acaba sendo órfão. E o órfão, ele traz sérias consequências na sua vida. Principalmente de ter um relacionamento com Deus. Não consegue ter um relacionamento com Deus porque não conseguiu ter um relacionamento com seu pai. Esse é o órfão de condição, que nasceu assim, que seu pai morreu e ele veio a ser órfão. Mas também tem o órfão de mentalidade, que esse eu vejo que é muito mais perigoso do que aquele órfão que por uma fatalidade veio a perder seu pai. Essa condição de orfandade, de ser uma mentalidade de orfandade, é aquela pessoa que teve seu pai, mas que por algum motivo, por alguma situação, essa relação veio a ser quebrada. Por algum tipo de trauma, por algum tipo de abuso, por abandono, muitas vezes por palavras que machucam, a pessoa cresce afastada dos seus pais, a pessoa cresce machucada por alguma coisa que seus pais fizeram. E isso, irmãos, tem pessoas que chegam a levar isso para o túmulo. Durante toda a vida, cria uma ferida no coração, cria um bloqueio mental, a pessoa não consegue se relacionar com muitas pessoas, muitas vezes a pessoa até entra no ministério na igreja e aquele ministério não flui. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, porque esse espírito de orfandade não consegue fazer com que a pessoa seja submisso a ninguém. Quem tem mente de orfandade não consegue se submeter a uma autoridade. É algo muito, muito, muito complexo. A gente que é pastor, que dirige igreja, né, pastor João? A gente se depara com muitas pessoas que chegam numa condição na igreja e a gente trata com elas, a gente faz estudo bíblico, a gente faz cura, libertação, mas a pessoa em si, ela existe um bloqueio dentro dela, porque em alguma parte da sua vida, como expliquei ontem, desde o momento, às vezes, geracional, quando você está sendo gerado, quando o seu óvulo está sendo fecundado no ventre da sua mãe, desde esse momento até os dias de hoje, vamos dizer assim, nós podemos ainda receber traumas dentro de nós em relação à falta de paternidade. E quem tem falta de paternidade não sabe honrar. E a palavra de Deus fala que existe um mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa que é honrar pai e mãe para que te vá bem e você tenha longos anos sobre a face da terra. Amém? E também Malaquias fala que Deus estaria mandando o espírito de Elias para restaurar o relacionamento entre pais e filhos de pais, para que Deus não venha e não fira a terra com maldição.
Aí nós entendemos que muitas vezes a terra está sendo amaldiçoada por causa do mau relacionamento entre filhos e pais. E a gente vê nos tempos de hoje, a gente começa a assistir televisão, ver jornal, a gente vê tantas tragédias que estão acontecendo, a terra sendo amaldiçoada, atacada por enchentes, por tornados, por terremotos, por trovões, por terrorismo. A terra está sendo maldita, amaldiçoada, e ainda a gente não consegue entender por quê. Não consegue entender, mas como é que pode? Minas Gerais é um lugar que não dá enchente, de repente uma barragem rompe e acaba quase que com uma cidade. A gente tem aqui em Chapecó, passou um tornado e destruiu milhares de casas. Nós temos o problema de enchente aqui na nossa região. Lugares que nunca deu terremotos, estão dando terremotos agora. Então, queridos, a terra está sendo amaldiçoada. Existe um sistema mundial que age desde o princípio da terra que nós vivemos, desde quando Satanás caiu na terra, e desde quando Deus formou o homem, e Satanás chegou para o homem e lançou aquela mentira em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, e desde quando o homem comeu aquela fruta e desobedeceu a Deus, a terra vem sendo amaldiçoada. Falamos a respeito que quando Adão chegou a viver 950 anos, e de lá para cá, ocorreu um declínio da idade do homem, a ponto de Moisés fazer um salmo e dizer que o máximo que o homem consegue viver hoje é 70, 80 anos, e o mais é enfado. Então é muito importante essa questão da restauração da paternidade nesse tempo, de pessoas que têm problemas, que têm condições, que a orfandade é uma condição e é um pensamento também, uma mentalidade também. Pessoas que têm a condição de órfão porque seu pai realmente morreu, porque foi abandonado pelos seus pais. E também aquela pessoa que tem a mentalidade de órfão, que absorveu isso no decorrer da sua vida por causa de traumas que foram acontecidos no passado. Eu já falei aqui um pouco a respeito disso, que tem pessoas que usam uma doutrina que fala, não, porque Jesus já levou lá na cruz do Calvário todas as minhas maldições. E eu creio nisso, e eu sei que ele levou, mas ele levou somente aquilo que você abriu para ele. Porque tem aquelas coisas, aquelas feridas que nós guardamos no fundo do nosso coração, no nosso quartinho secreto, fechamos e jogamos a chave fora. Eu fiz uma analogia ontem sobre aquele quartinho que tem ali, que a gente fala assim, você pode entrar aqui, e aqui nesse lugar você pode fazer tudo, pode limpar, pode fazer o que você quiser, mas naquele quartinho você não entra, porque ali não tem nada que interessa a você, não tem nada que preste. E é nesse quartinho que nós guardamos as nossas feridas mais íntimas. Amém? Mas isso tem cura em nome de Jesus, porque Jesus veio à terra para estabelecer o reino de Deus e propor a restauração e a adoção do Pai. Jesus veio para inaugurar aqui no planeta Terra a era dos filhos. Amém? Nós não estamos nessa terra em vão, nós não estamos aqui por acaso. Eu creio, não sei se todo mundo aqui já chegou a conhecer aquele livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Uma parte que mais me chamou a atenção naquele livro e me tocou muito foi que ele fala assim que nenhum de nós nasceu por acaso. Nós não somos fruto do acaso. Nós não somos fruto de um estupro, não somos fruto de uma camisinha furada, de uma relação indesejada, não somos fruto de nada. Se nós venhamos a existir, é porque Deus tinha um propósito. Por mais que a nossa geração tenha sido traumática, vamos dizer assim. Mas Deus não permite que ninguém saia do ventre da sua mãe sem ter um propósito aqui nessa terra. Amém? Existe um propósito para a minha vida, e existe um propósito para a sua vida, para cada um de nós que estamos aqui, para cada um daqueles que Deus chama e traz para o seu reino, daquilo que Deus chama e forma a sua igreja, existe um propósito específico. Amém? E eu vou falar muito sobre isso nessa noite, porque existe uma condição, não simplesmente para nós restaurarmos a comunhão com o nosso Pai natural, aquele que nos gerou, aquele que colocou a semente para que nós fôssemos gerados, mas também com o nosso Pai celestial, que é o Pai criador de todas as coisas, como também com um Pai espiritual, que é aquele que nos proporciona paternidade para que nós possamos alcançar o nosso propósito. Amém? Deus levantou a igreja nessa época como uma plataforma para fazer que você consiga alcançar o seu propósito. Porque existe um propósito para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, diante disso, irmãos,
Deus quer fazer uma transformação em nossas vidas. E nós não estamos aqui por acaso. Existe uma função para nós aqui nessa terra. Você não foi chamado para esquentar a cadeira dessa igreja. Nenhum de nós fomos chamados para ficar onde nós estamos. Existe um propósito. Para cada coisa, né? Eclesiastes fala que existe um propósito para cada coisa que existe debaixo dos céus. Nada foi criado por acaso. Nós não fomos criados por acaso. Então, entenda uma coisa, Deus é Pai, e quando você foi feito, quando você foi gerado, tá? Deus jogou a forma fora, não existe outra pessoa igual a você, não existe para Deus outra pessoa mais importante que você, não existe outra pessoa que Deus ame mais do que você, amém? João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, quando ele fala que ele amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo inteiro. O mundo inteiro. Ele amou o drogado, ele amou o marginal, amou a prostituta, amou a lésbica, o homossexual, amou o cristão. Ele amou todos. Deus criou uma plataforma para... Perdão. Deus criou uma plataforma para que todos venham a ser curados, restaurados e recebam esse espírito de adoção. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque existe uma vida maravilhosa no reino de Deus. Por mais que a gente passe por essa terra, né? Jesus falou assim que nesse mundo tereis aflições. A gente passa por aflição, a gente passa por luta. Eu vejo a luta que a pastora está passando em relação à sua saúde, à enfermidade. Eu já passei também por questão de enfermidade. Já passei por questões financeiras, já passamos por questões conjugais, já passamos por questões relacionais. Isso é natural, todas as pessoas passam. Você não pense porque nós somos pastores que nós somos diferentes de outras pessoas, nós somos naturais. Nós estamos sujeitos à intempérie desse mundo. Tá? Mas nós precisamos saber quem nós somos no reino de Deus. Você precisa saber quem você é no reino de Deus. Eu preciso saber quem eu sou no reino de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Hoje ocorreu algo muito interessante aqui nessa igreja, e eu gosto de falar sobre isso, porque hoje ocorreu um batismo aqui nessa igreja, né? E quando ocorre um batismo, irmãos, acontece algo muito tremendo, tão importante e tão interessante como você receber Jesus no seu coração como Senhor e como Salvador, é a questão de você passar pelas águas do batismo também. Eu ainda brinquei com o pastor João assim, pastor, o senhor vai jogar essa água aí fora? Vou, pastor, porque está cheio de pecado aí. Então tem que jogar fora mesmo, está cheio de pecado aquela água. Por quê? Porque foram quantos que se batizaram hoje? 10 pessoas faleceram, foram sepultadas ali e nasceram 10 pessoas novas, com uma nova identidade em Cristo Jesus. Amém? Recebendo agora, perderam naquela água, como fala aqui em Romanos 8, o espírito de escravidão ficou naquela água e receberam o quê? Um espírito de adoção. Olha que coisa interessante. Eu gosto de fazer muito paralelismo, porque a Bíblia tem muito paralelismo, né? Eu fiz um paralelo a respeito do perdão ontem, que o perdão, ele acaba sendo um mandamento que nós usamos como um sentimento. Não é verdade? Deus nos manda, Deus nos dá uma ordem. Quando Deus fala em perdão, ele fala sempre na conjugação do imperativo. Perdoai. Ele fala assim, ó, se você quiser perdoar, fala assim, ó, perdoai. Está conjugado no modo imperativo. Né? Então nós costumamos alienar o perdão ao sentimento. Ah, mas eu não estou com vontade de pedir perdão, eu não sinto vontade de perdoar aquela pessoa. E nós acabamos por nos entregar completamente na mão do inimigo, deixando que o espírito de escravidão nos escravize em cima daquela condição, colocando mágoa no nosso coração, colocando ódio, para que nós venhamos a fechar o nosso coração em cima do nosso relacionamento. Tá? Existem diversidades de relacionamento. Nós estamos falando hoje aqui sobre paternidade. Tá? Existem N situações. Existe questão de conjugal, com marido, esposa, com trabalho, mas nós estamos nos atendo aqui
especificamente com paternidade. Então, essa questão de que nós aprendemos, talvez, eu não sei como que isso entrou no mundo, pastor Joel, das pessoas acharem que perdão precisa sentir vontade. Eu também já tive esse pensamento, e isso é pensamento de órfão. Isso é pensamento de autopiedade. Se a pessoa me machucou e eu fiquei triste, então eu preciso ficar alegre para poder pedir perdão. E isso é uma mentira que o diabo coloca no nosso coração. Nós não precisamos mudar, não temos necessidade de mudar o nosso humor para poder liberar perdão. O ser humano, ele coloca o seu sentimento acima da razão. E perdão não é sentimentalismo, é racionalismo. É eu entender que quando eu peço perdão ou quando eu libero perdão, é justamente o que eu falei agora, eu estou liberando. Não depende de eu querer ou de eu não querer. Mas quando eu faço isso, é uma atitude que eu libero uma palavra profética da minha boca, que ela vai até naquele lugar onde estão as cadeias que escravizam você, ou que escravizam aquela pessoa, e quebra em nome de Jesus. Tem poder no mundo espiritual. E isso vai acima do nosso entendimento de sentimentalismo, porque aquela pessoa me magoou e eu não vou perdoar ela. Porque meu pai bateu em mim e eu não vou perdoar ele. Porque meu pai me abusou e eu não vou perdoar ele. Porque minha mãe me abandonou e eu não vou perdoar ela. E nós temos visto pessoas morrerem indo para o inferno, porque não conseguem entender e não conseguem separar. Irmãos, isso aqui é óleo. Não é óleo, pastor? É óleo. Se eu colocar água aqui, a água vai ficar no fundo, o óleo vai boiar. Tá? Como que eu quero falar? Eu não vou colocar água aqui dentro para não estragar o óleo do pastor. Mas se eu colocar água aqui, esse óleo ele vai continuar sendo óleo, mesmo misturado com água. Se eu fizer assim, ele vai ficar um pouco de espuma, mas daqui a pouquinho ele começa a se separar. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite? Por mais que você misture e por mais que você queira, o seu perdão nunca vai ser sentimento. Jamais vai ser sentimento. O nosso perdão nunca vai ser sentimento. O nosso perdão vai ser sempre mandamento. E enquanto nós estamos misturando o nosso perdão com o nosso sentimento, nós estamos atrasando o nosso propósito. Existe um propósito para cada um de nós. E para que nós possamos chegar ao nosso propósito, nós precisamos ser curados e restaurados. Amém? E o diabo tem usado essa mentira que se chama sentimentalismo ligado ao perdão. Quando nós temos esse entendimento que por mais que uma pessoa tenha me defraudado, por mais que uma pessoa tenha me traído, por mais que uma pessoa tenha me enganado, eu não tenho o direito de negar o perdão a ela. Quando eu faço isso, eu estou anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu estou anulando a palavra que fala em João 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, porque eu não estou acreditando nisso. É muito sério isso, pastor João. Porque eu acabo não acreditando nisso, e o evangelho para mim não tem validade, então. Porque eu vou ficar sempre me alienando diante daquilo que a minha mente pensa, diante daquilo que a minha mente acha, ou que o meu coração passa naquele momento. Muitas pessoas sofrem a vida inteira por não liberar essa palavra. Perdão. Isso é tão natural, é tão instantâneo, que quando nós liberamos, o Espírito Santo cura o nosso coração naquele momento. Amém? Ontem nós fizemos um ato profético aqui com algumas pessoas. Eu dei meu testemunho, e o Espírito Santo tocou no coração de algumas pessoas, elas vieram à frente, e eu fiz uma oração com elas, e eu faço questão que a pessoa fale. Não precisa gritar, mas ela precisa liberar a palavra pela sua boca. Por quê? Porque quando uma pessoa libera a palavra com a sua boca, existem testemunhas. A Bíblia fala que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Amém? Os demônios estão ao nosso derredor, eles ouvem. Os anjos do Senhor estão ao nosso lado, ouvem. E o Senhor também ouve. Amém? E também as testemunhas que estão perto também ouvem. E quando nós liberamos a palavra, como que Deus criou o mundo? Ele liberou a palavra. Amém? Ele liberou a palavra. Ele abriu a sua boca e liberou a palavra e tudo aquilo veio acontecer. Quando nós liberamos a palavra, nós abrimos a nossa boca para soltar uma profecia. E saindo de nossa boca, aquilo tem valor e tem poder
para trazer à existência aquilo que não existe ainda. E se tem uma ferida no seu coração e você libera com a sua boca, o Espírito Santo vai lá e cura em nome de Jesus. Não conseguimos entender que quando Jesus pega e fala para Pedro, é chegada a minha hora. E Pedro fala, não, Senhor, não vou permitir que nada te aconteça. O que Jesus fala para Pedro? Sai para trás, Satanás. O diabo ele quer fazer de tudo para que não se cumpra o propósito de Deus. Isso é um outro paralelo tão incrível que ainda há pouco Pedro havia falado assim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo depois Satanás entra na vida dele. Olha como nós somos vulneráveis, querido. O ser humano é tão vulnerável, que se nós dermos uma brecha, o inimigo ele entra em nós, mesmo nós estamos dentro da igreja, meus queridos. E eu falei aqui sobre adoração ontem, que ninguém consegue adorar a Deus se não tiver um relacionamento com seu pai natural. E isso é muito importante, tem que ser restaurado. Se você não consegue ter um relacionamento com o seu pai que te gerou, você não vai conseguir ter um relacionamento com Deus que te formou. Porque antes de sermos gerados, nós fomos formados pelo Senhor. Amém? Se você não consegue amar ao teu próximo o que você vê, você não consegue amar a Deus que você não vê. Se você não consegue ser um adorador, então você não consegue ser achado por Deus, porque Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então aqui em Romanos 8 fala, não está falando aqui em Romanos 8 de uma situação, de uma atitude, mas está falando de um espírito de adoção. Amém? Fala de um espírito de adoção. E eu comecei a pesquisar um pouco em cima disso, eu comecei a parar um pouco e pensar em cima disso, porque a questão da adoção, quando você adota uma criança, você vai lá e você age de uma atitude de tirar ela de um orfanato, de uma condição em que ela está abandonada, solitária, e você traz ela para a sua casa e você oferece paternidade, e Deus começa a curar o coração daquela pessoa, porque existia nela uma condição de órfão, mas também tinha um espírito de escravidão, que mantinha ela presa àquela ferida do passado que o seu pai o abandonou. Amém? Seu pai morreu. E a Bíblia fala aqui que Deus não nos deu um espírito de escravidão para outra vez nós estarmos com temor, mas nós recebemos o espírito de adoção pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Até passar por esse processo que essas pessoas passaram hoje, não existia condição de ter um relacionamento com Deus como Pai, porque eles ainda não tinham o espírito de adoção que entrou naquela água do batismo. Muitas pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador e nós ganhamos a vida eterna. Mas ganhar a vida eterna e ter direito à herança celestial é outra coisa, pastor Joel. Ganhar a vida eterna é uma coisa. Ter uma herança no céu é outra coisa. Antigamente, eu tinha um pensamento assim, pensamento de órfão, tá? Quando falava com Deus, quando eu era menininho assim, pequeno, eu gostava muito de deitar na grama assim, e olhava as nuvens no céu, e de vez em quando a nuvem formava algum animal, alguma coisa, né? Aí um dia uma nuvem se formou assim, como se fosse uma daquelas bigas de antigamente, assim, com 2 cavalos puxando aquela carroça bem pequenininha, e eu vi um homem de barba branca e cabelo branco. Olha, eu vi Deus. Pensei assim, eu vi Deus. Porque era um homem branco que estava voando no céu, assim. Eu vi Deus. E o pensamento do órfão é sempre esse. Deus, ele existe. O órfão não acha que Deus não existe. Ele acha que Deus existe. Ele sabe que Deus é Deus. Mas ele acha que Deus está no céu, sentado no alto e sublime trono. Ele não entende que Deus mora dentro do nosso coração. Que quando nós fizemos uma oração a Deus, muitas vezes nós fizemos uma oração jogando palavra para fora para que ela vá até o trono de Deus, que está lá longe, muito afastado de mim, e eu esqueço que eu tenho que orar para dentro, porque eu sou o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Nós precisamos ter esse entendimento.
Nós só conseguimos entender isso quando nós temos Deus como Pai. A questão que nós fizemos ontem aqui com esses irmãos, de restaurar essa comunhão com o seu Pai, é uma condição para que possa ter esse relacionamento vertical agora. Porque nós alinhamos no alinhamento horizontal, você liberou perdão para o seu pai natural, você restituiu a confiança, e agora nós temos um livre acesso. Agora sim, o véu do tempo se rasgou, e nós temos um livre acesso. Por quê? Porque nós precisamos entender agora que quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos a semente do Espírito Santo no nosso coração, recebemos a vida eterna e passamos por esse processo do batismo nas águas. Nós pegamos e morremos a velha criatura e o espírito de escravidão ficou naquela água, dentro daquela piscina lá fora. E agora nós ressurgimos, morremos para o mundo e ressuscitamos junto com Jesus, com agora uma nova identidade em Cristo Jesus. Que vocês que se batizaram hoje, meus irmãos, vocês não têm mais nada a ver com a vida do passado. Tudo aquilo que te mantinha preso às coisas do passado não tem mais valor sobre a sua vida, não tem mais autoridade sobre a sua vida. O espírito da escravidão, que fala em Romanos 8, ficou dentro daquela água. E você recebeu o espírito de adoção pelo qual você pode clamar hoje, Abba, Pai. A comunhão com Deus foi restaurada. Em nome de Jesus. Às vezes nós fizemos o caminho inverso, né? Talvez você se batizou ali nessa água hoje, se você não teve aqui no outro dia, mas ainda tem um problema com seu pai. Vai ter que restaurar com ele também. Vai ter que restaurar. Para que seja uma comunhão plena, total, para que Deus possa agir na nossa vida e possa trazer cura e possa trazer libertação. E é aí que está o seu valor, porque agora você passa a ser um filho de Deus por adoção, com direito à herança eterna. Nós vamos ser reis e sacerdotes e governadores no reino celestial. Como é que eu imaginava antes Jesus, o reino de Deus? Alguém aqui já foi no Maracanã, no Rio de Janeiro? Maracanã é um estádio muito grande, cabe muita gente. Imagine que tenha um show dentro do Maracanã e o palco fica lá naquele canto. E ali dentro cabe 80 mil pessoas, é isso? Acho que é 80 mil pessoas. Então imagine que aquele estádio vai estar cheio, vai estar lotado. E quais são as pessoas que vão estar lá perto de Deus? Existe uma escala de hierarquia. Irmãos, tem gente que vai chegar no céu e vai ficar na geral. Deus vai estar lá longe. E ele diz, puxa, mas como eu queria estar lá. O que você está fazendo aqui nessa terra para poder estar mais próximo do Senhor lá? Ele fala que não temos que acumular tesouros aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Nós precisamos acumular tesouros no céu. No reino dos céus é o reino que vai ter governos, vai ter príncipes, vai ter governadores, vai ter pessoas que vão ter influência. Essas pessoas são as pessoas que vão estar mais próximas de Deus. Eu fico imaginando, às vezes, o ladrão na cruz. O ladrão da cruz não passou por um processo como nós estamos passando aqui de cura e libertação. Mas Jesus falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Ele entrou pela misericórdia do Senhor, porque ele aos 48 do segundo tempo, ele reconheceu. Mas ele foi sem herança para lá, pastor João. Ele foi sem herança. Mas ele está lá. Ele está lá. Mas foi sem herança. Eu quero ir para o céu, mas eu quero acumular uma herança lá no céu. Amém? Talvez aqui eu não tenha um carro importado. Talvez aqui eu não tenha um avião, um helicóptero, mas lá no céu eu vou voar junto com o Senhor em nome de Jesus. Amém? Porque a nossa pátria não é aqui, irmão, isso aqui é passageiro. Isso aqui é um tempo que Deus está nos preparando. A igreja é uma plataforma que Deus prepara governadores para o seu reino. Ele elege reis e sacerdotes e embaixadores do reino dos céus. É isso que nós somos para o Senhor. Nós somos a coroa da criação de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que nós venhamos a estar no lugar onde estava Lucifer, no lugar da adoração, prestar adoração eternamente diante de Deus. Amém? Essa é a nossa identidade celestial. Quando nós conseguimos entender isso, os valores dessa terra eles começam a cair.
nós começamos a olhar diferente para os valores dessa terra. Eu não sou contra que ninguém ganhe dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro, tem que ter uma vida tranquila. Mas nossa vida não pode se resumir simplesmente a ganhar dinheiro e deixar as coisas de Deus e o propósito que Deus estabeleceu para nós em segundo plano. Amém? Por quê? Porque Deus pagou um alto preço pela nossa vida. E quando nós passamos a ser filhos de Deus, tá? Abre sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? O que acontece? O que acontece com a maioria das pessoas que caem em pecado, que têm o pecado? Assim como ocorreu com Adão também, lá no Éden, eles se escondem da face de Deus. A pessoa costuma esconder o seu pecado, a pessoa costuma cobrir o seu pecado, achando que se eu cobrir meu pecado, ninguém sabe. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Talvez eu possa esconder algo de vocês, do pastor Joel, do meu filho, de você que está assistindo. Posso esconder. Mas os olhos do Senhor, eles estão vendo todas as coisas. E quem tem essa mentalidade de órfão, ele costuma ocultar as coisas. E a Bíblia fala que cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que nós recebemos o quê? Misericórdia. Não interessa qual foi o seu problema com a sua família, com seu pai. Se você se achegar confiadamente ao trono da graça, a Bíblia fala que nós vamos ser socorridos no tempo oportuno. Então assim, o filho, eu imagino o Joelzinho quando era pequeno, e acontecia alguma coisa, ele vinha correndo, pai, pai. E o pastor Joel, o que foi, Joelzinho? Vem cá, querido. O que aconteceu? Ele não queria nem saber o que aconteceu, mas primeiro ele chamava para perto e apertava, o que aconteceu, meu filho? Pai, eu fiz isso, tá bom, filho, eu te perdoo. Faz e não peques mais. A gente tem o costume de falar assim, né? Queridos, não é diferente com Deus, não, sabe? Não é diferente com Deus como nós agimos com nossos filhos. É claro que tem aquele pai que não agiu, talvez, com misericórdia com você no tempo em que aconteceu isso. Mas Deus, Ele tem um nome e Ele tem uma natureza, e essa natureza se chama amor. Deus é amor e Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele fala no começo de Malaquias, porque eu sou Deus e não mudo. Ele não muda. Aconteça o que acontecer, Deus vai continuar sendo Pai, sempre. Pai eterno, Pai de amor, Pai de misericórdia. E Ele fala, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Porque Ele sabe que você é filho. Quando você reata o seu amor, o seu relacionamento com o seu Pai natural, você pode chegar confiadamente ao trono da graça e receber misericórdia do seu Pai celestial também, em nome de Jesus. Amém? Quando nós conseguimos isso, nós não precisamos de usar de argumentação para chegar diante de Deus. Você já percebeu que quando nós vamos fazer uma oração para pedir perdão a Deus, nós usamos, às vezes, 100 palavras para chegar e falar, tentar contornar a situação para chegar bem devagarzinho. Deus, porque, Senhor, eu fiz de novo, sabe? Não devia ter feito. A gente costuma sempre dar uma desculpa antes de falar para Deus aquilo que nós fizemos. Assim como Adão falou lá no Éden, a mulher que tu me deste, Senhor. Ele quis jogar uma culpa na mulher ainda. Deus já sabia o que ele tinha feito. Deus já sabe o que você fez. Ele simplesmente quer te pegar e quer te perdoar. Porque você é filho. E Deus não vai te tirar de uma condição de filho em hipótese nenhuma, irmãos. Deus não age como nós. Deus é Pai. E Deus é amor. Por quê?
João 1,3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Eu vou correr para poder fazer o que eu quero. Gálatas capítulo 4, versículo 4 até o 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Redenção dá-nos a situação de crianças, mas é só quando o Espírito de adoção invade os nossos corações é que nós somos filhos legítimos de Deus. Irmãos, quando a nossa mentalidade de órfão ela é modificada, nós conseguimos chegar diante de Deus. Amém? Esse espírito de escravidão que ficou nas águas do batismo não tem que ser simplesmente literal o que aconteceu ali. Tem que ser real na nossa vida. Nós precisamos deixar de lado o sentimentalismo e usar de razão. Razão, verdade. Ó Senhor, quando vier uma palavra na sua mente, uma seta, um dardo inflamado do maligno, como fala lá em Efésios, aquela seta que voa de dia, aquilo que vem de noite no nosso pensamento, o terror noturno, querer trazer à nossa mente que aquele problema do passado continua te atormentando, você rejeita em nome de Jesus. Se você já liberou com a sua boca, o inimigo não tem mais poder de agir sobre a sua vida. Ele vai tentar, ele vai querer te enganar, ele vai querer trazer de novo à tona, ele vai querer desenterrar um defunto que já foi enterrado, irmãos. Mas você está livre em nome de Jesus, não permita. Repreenda esse pensamento. Senhor, eu sou livre em nome de Jesus. Sabe, pastor João, às vezes eu encontro pessoas, porque eu moro hoje na cidade que meu pai foi morar. Então, às vezes, pessoas vêm querer falar comigo lá na Navegantes, porque teu pai era assim, teu pai fazia isso. Eu falei, irmão, eu estou curado já. Meu pai eu já perdoei, ele já me perdoou. E eu não aceito esse tipo de palavra sobre minha vida. Eu sou uma nova criatura. As pessoas querem falar as proezas que meu pai fazia para ver se vão me machucar. Ou pensam assim, hoje fala assim, ó, sabia que você é a cara do teu pai quando era novo? E sabe o que ele fazia? Eu falei, eu não quero nem saber. Porque eu sou diferente dele. Deus me transformou. Então nós precisamos fazer isso. Quando alguém quiser falar assim, você está parecendo seu pai, às vezes a nossa mãe fala assim, esse guri parece o pai dele. Isso machuca a gente ouvir essa palavra. Porque às vezes o pai não foi uma referência e o diabo quer usar isso, usar outras pessoas para nos atormentar, mas não receba isso em nome de Jesus, meu irmão. Porque nós já fomos curados, já fomos restaurados e nós deixamos na água do batismo aquele espírito de escravidão. Nós não somos mais escravos do passado, mas nós temos uma nova vida em Cristo Jesus e temos um propósito para alcançar em nome de Jesus. Amém? Eu vou usar 5 minutos para falar uma coisa que eu comecei a falar ontem e eu quero explicar mais um pouco esmiuçadamente para que não fique nenhuma sombra de dúvida quando eu falei a respeito de que a Bíblia fala aqui que Jesus foi gerado no ventre. Primeira parte fala assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Vamos desmistificar um pouco a questão do nascimento virginal de Jesus. Que tantas pessoas têm essa dúvida, tantas pessoas acham que o sangue que veio contaminado passou por Jesus e o sangue de Jesus não serviu para nos limpar. Amém? Não precisa abrir, mas lá em Isaías capítulo 7, versículo 14, fala que a profecia de que uma virgem daria um filho. Essa palavra virgem, dentro do dicionário Strong, lá em Isaías, ela vem de uma palavra que se chama almak, que em hebraico quer dizer uma virgem nova. Uma virgem que está esperando para se casar, uma mulher que não conheceu o homem ainda. Tá? Isso não determina a idade dessa mulher, mas fala que é de uma virgem que não conheceu o homem ainda. Mas da maneira como vem a tradução dessa palavra,
Tá? Existem, da tradução para o hebraico da palavra virgem, tem duas traduções. Tem a palavra almak e tem a palavra betulá. A palavra almak, ela está falando dessa mulher que ela é virgem, que não determina a sua idade, mas ela não conheceu o homem ainda. Certo? Existe uma outra palavra que dá uma tradução também, que se chama betulá. O que quer dizer essa palavra betulá? Está falando de uma moça que está esperando, virgem, que está esperando o seu casamento. Na religião judaica, funcionava assim. A moça, quando era pequenininha já, o pai já prometia a ela, para alguma pessoa lá, essa aqui vai casar com fulano de tal. Já era prometido o marido dela. Ela já sabia com quem ela ia se casar. Não dependia de amor. Não dependia de ter sentimento. O pai arrumava algum parente lá. Você vai casar com a filha de fulano de tal. E essa menina ia sendo preparada para quando chegasse no tempo, quando chegasse o tempo dela casar, o noivo vinha e vinha buscar ela, como diz a parábola das 10 virgens. O noivo vinha buscar a noiva. Tá? Então o que acontece? Maria, a Bíblia fala que Maria, ela já estava desposada de José. Ela já era prometida para José. E Maria, ela era uma virgem. Maria era uma virgem betulá. Por que era uma virgem betulá? Porque Maria, ela era uma virgem que não havia completado ainda seus 11, 12 anos. Ela não havia tido a sua primeira menstruação ainda. Uma virgem almak, ela poderia ser uma virgem que tivesse 13, 14, 15, 18 anos, simplesmente uma mulher que já menstruou, mas ela continua sendo virgem, não teve uma relação sexual ainda. Então, o que aconteceu com Maria? Maria tinha sua idade, ela estava esperando chegar as suas regras, como fala assim, para poder, e José estava esperando esse tempo para poder pegar Maria e casar com ela. A Bíblia fala que um anjo apareceu a José, falou a Maria, e a Maria, antes de conhecer José, ela foi visitada pelo Espírito Santo de Deus e o Verbo foi lançado dentro do ventre de Maria. Amém? Não foi a semente de José, como também não foi o óvulo de Maria, porque uma mulher, antes de menstruar, ela não possui óvulos. A sua menstruação é onde ela bota o primeiro óvulo maduro para fora. O que acontece? Então, Maria era uma mulher considerada pura. Por quê? Porque ela era uma moça que estava desposada, não conhecia homem e não havia passado pela menstruação, porque depois que uma mulher menstrua, na religião judaica, ela é considerada impura. Então, o que foi colocado dentro de Maria, através do Espírito Santo, foi o Verbo. Em Gênesis fala assim, ó, no princípio, em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando fala que foi colocado dentro de Maria, Deus liberou uma palavra dentro do ventre de Maria. Exista Jesus. Exista Jesus. Amém? Não dependeu da semente humana, não dependeu do sangue de Maria, não dependeu do sangue de José, porque se fosse precisar de um sangue humano, se Deus precisasse de um sangue humano para poder redimir a salvação do homem, não precisaria ter mandado seu filho, como ele fala ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele mandou seu filho unigênito. Ele teria usado qualquer homem de Deus, tantos como nós conhecemos. A única coisa que ele pegou de Maria, eu estava explicando para a irmã ontem, que ela veio perguntar um pouco mais para mim, que foi muito rápido que eu falei ontem, o que Jesus absorveu de Maria? Coisas essenciais da vida. Oxigênio, informação, sistema nervoso central, líquido amniótico, mas o sangue de Maria não passou por Jesus. Jesus não foi contaminado com sangue humano. Por isso que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, foi um sangue de uma pessoa pura, de uma pessoa que não conheceu pecado, de uma pessoa que não conheceu corrupção, por isso que tinha o poder para perdoar os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Amém? Essa foi a estratégia que Deus usou.
E aí ele manda Jesus para quê? Para iniciar a era dos filhos, para restaurar a paternidade. Então, Jesus veio e ele falou assim para os seus discípulos, João 14, e não vos deixarei órfãos. Qual dos discípulos era órfão? Qual deles era órfão? Todos eles tinham pai. Todos eles tinham família. Jesus passou e foi chamando. Pedro era de uma família de pescadores, ele tinha seu pai, sua mãe, todos eles tinham família. Mas eles eram órfãos de pensamento, órfãos de mentalidade. Jesus ficou 3 anos gerando paternidade naqueles homens, para que eles pudessem ser aquelas pessoas em que iria estabelecer o seu reino aqui nessa terra, estabelecer a igreja do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus falar para Pedro, Pedro, porque tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro estava indo em processo de cura, Pedro ainda estava em processo de restauração, mas Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Queridos, Deus usou Jesus, um homem nascido de mulher, mas sem ter nada a ver com a humanidade da linhagem de Maria ou da linhagem de José. Ele colocou o verbo dentro dela e gerou e fecundou aquele verbo com a sua palavra. E ali foi gerado Jesus para que nós pudéssemos ser salvos. E hoje nós podemos entender o que é paternidade. Por isso que Jesus falou assim, olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele veio à terra fazer a vontade do Pai. Tudo que ele fez aqui nessa terra foi fazer a vontade do seu Pai. Ele inaugurou a era dos pais. E por quê? Por que Jesus fundou a igreja? Alguém pode trazer esse púlpito para mim, Tiago, por favor? Vou ficar sem púlpito agora. Obrigado. Jesus criou a igreja como uma plataforma para gerar paternidade às nações, às cidades e às pessoas. Todos nós precisamos ter um pai. Talvez, alguém aqui já morreu seu pai? Levante sua mão. Olha só, quantas pessoas já morreram seu pai? Alguém aqui foi abandonado pelo pai? Levante sua mão. Amém. Todos nós, queridos, somos órfãos em alguma área da nossa vida. Talvez você não foi abandonado pelo seu pai. Talvez o seu pai não morreu ainda. Mas nós temos um espírito de orfandade que veio lá de Adão. Porque a semente de Adão, que é o nosso antecessor, perdeu a comunhão com o Pai. Todo dia, na viração do dia, Deus vinha e se relacionava com Adão como pai. E quando Adão comeu daquela fruta, que nós falamos ontem, né, que ninguém sabe qual fruta que é, mas ele comeu uma fruta que abriu a sua mente e ele perdeu o relacionamento com o pai, e ele passou a ser criatura, então, de filho, ele passou a ser criatura novamente, ele perdeu, ele conheceu a morte. A morte significa separação, a separação entre homem e Deus. Todos nós viemos com essa mentalidade genética de órfão. Todos nós, irmãos, temos uma mentalidade genética de órfão. Eu já falei ontem, quando aí fora, quando as pessoas estão buscando algo, em alguma religião, em algum misticismo, em alguma coisa, em droga, em prostituição, em baile, em qualquer coisa que aconteça, as pessoas estão buscando alguma coisa, eles estão buscando aquele vazio do coração que se chama paternidade. A falta de Jesus, amém? É a paternidade que foi perdida no Éden. E por isso que muitas vezes os nossos pais não souberam nos dar paternidade, porque já não receberam de outro. Só pode dar quem tem. Ninguém pode dar o que não tem. Nós só podemos dar o que nós temos. Amém? Então nós precisamos liberar os nossos pais, que muitas vezes agiram errado conosco, involuntariamente, porque também não tiveram alguém que pudesse abrir os seus olhos, não tivesse alguém que pudesse orientar eles, não houve alguém que pudesse discipular eles.
e eles não tinham muitas coisas para dar para nós. Então, irmão, nós que temos a luz, nós que somos a luz desse mundo, nós somos sal da terra e somos luz para esse mundo, Deus está abrindo o nosso entendimento, está abrindo a nossa mente para que isso não chegue a essa nova geração que está aqui, ó. Essas meninas, aquelas crianças. Tem uma geração que está vindo após a nós. Aquilo que chegou até nós, nós não podemos permitir que chegue até a próxima geração. Nós somos responsáveis por fazer uma transformação nessa geração. Amém? E quando Jesus falou assim: Pedro, porque tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Deus inventou a igreja, pastor Joel, para criar uma plataforma para poder gerar paternidade para as nações, para as cidades, para as pessoas. A igreja é um lugar para ser dado como uma família. O nome da minha igreja é comunidade, porque nós entendemos que uma comunidade é uma família. Lá no Salmo 68, versículo 6, fala que Deus fará habitar em família ao solitário. Em espanhol fala: e farei habitar em família ao desamparado. Versículo 5 fala assim, que Deus é pai de órfão. Amém? Deus é pai de órfão. E Ele quer restaurar essa paternidade. Então, nós restauramos a nossa paternidade com o nosso pai natural. Vimos hoje que nós precisamos restaurar a nossa paternidade com o nosso pai celestial. Aquele que nos gerou, aquele que nos criou. E nosso pai foi aquele que nos gerou. Mas Deus fornece à igreja pais espirituais também. A igreja tem entendido até durante muito tempo que o pai espiritual é aquela pessoa que nos levou até Jesus. Eu pergunto assim para as pessoas, às vezes assim: quem é o teu pai espiritual? Ah, meu pai espiritual é o seu Zezinho, lá da Assembleia de Deus, do bairro Bateias, lá. Ele me encontrou um dia na rua, ministrou Jesus para mim, eu aceitei, ele é meu pai espiritual. Não é, irmãos. O nosso pai espiritual não é aquela pessoa que nos ganhou para Jesus. Aquela pessoa foi um vaso amado, foi um abençoado, foi iluminado, que pagou um preço de oração pela sua vida e apresentou Jesus para você, e graças a Deus que você aceitou. Mas o seu pai espiritual é aquela pessoa que gera paternidade. E paternidade é um acompanhamento que o pai dá ao seu filho em todas as etapas da sua vida. Amém? Paternidade não é ter o nome do pai. Paternidade é um acompanhamento. Por que nós precisamos de um pai em toda a vida? Eu falei ontem aqui, ó, se eu pudesse ainda, eu falava assim: Deus, traz minha mãe de volta, que eu preciso dela ainda. Porque ela era uma coluna de oração na minha vida. Ela, a maior intercessora que eu tive na minha vida foi a minha mãe. Desde quando saí de casa aos 14 anos, ela sempre foi uma coluna de oração. Então, sim, eu tenho certeza que quem já perdeu seu pai queria ter ele de volta, porque faz falta. Um pai faz falta. Amém? Nós aprendemos aqui hoje a chegar-vos confiadamente ao trono da graça. Mas nós precisamos de um pai espiritual. O pai espiritual é aquele que está te fornecendo paternidade. É aquela pessoa que está te acompanhando, aquela pessoa que está indicando o caminho pelo qual você deve andar. Amém? Quem aqui que é discípulo do pastor Joel? Amém? Graças a Deus. Nós vamos fazer com a sua permissão, pastor Joel, vamos fazer algo diferente aqui hoje. Nós vamos fazer uma transição. Uma transição. Porque essa igreja, ela tem um pai espiritual. E por que eu quero fazer essa transição? Porque nós vamos fazer uma transição de discípulos a filhos. Eu quero explicar algo para você agora. Eu quero que você preste atenção agora, mais do que tudo que eu já falei nesses 3 dias aqui. Eu sei que o Espírito Santo já falou no seu coração, já trouxe cura, já trouxe libertação. Mas a questão de nós termos um pai espiritual, quando nós somos simplesmente discípulos,
O discípulo, ele só acompanha o seu mestre, porque quem tem discípulo são mestres. O discípulo, ele só acompanha o seu mestre até onde lhe convém. Amém? O pastor Alain pregou aqui ainda a respeito de André. Está lembrado? André seguia Paulo até encontrar Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele falou assim, ó Paulo, ó, é ele que é o Messias, Paulo? João Batista, perdão. É ele que é o Messias, João Batista? É. Então, até aqui foi bom, mas agora eu vou atrás do mestre. O discípulo é assim. Quando ele acha alguém melhor, ele vai atrás. Mas o filho não. O filho, ele é fiel ao pai. Amém? O filho amado, ele vai com o pai até o fim. O que é que Jesus falou? Pai, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus não queria passar pela cruz, mas ele era fiel ao Pai. Por quê? Porque quem é filho obedece. Jesus falou assim, ó, eu vim aqui nessa terra fazer a vontade do meu Pai. Quem é filho e quem reconhece paternidade, ele faz a vontade do Pai. Amém? Pastor João, o senhor pode vir aqui na frente? O senhor e a sua esposa. Alguém traga a cadeira dela, por favor, ali. Alguém traga a cadeira da pastora, por favor. Pode colocar aqui, ó. Ô, irmão, vocês desculpe falar um pouquinho para mim. Coloca a cadeira da pastora aqui. Ela vai ficar sentadinha aqui. O pastor João vai ficar do lado dela. Pode sentar aqui, pastor. Obrigado. Obrigado. Eu quero fazer algo aqui nessa noite. Eu estava conversando com o pastor Joel hoje. Quem aqui que já foi num orfanato? Alguém já foi num orfanato? O que acontece quando nós chegamos no orfanato? Mesmo que seja para fazer uma visita. A gente chega no orfanato e vem 30, 40, 50 pessoas. Todo mundo se agarra na nossa perna e fala assim, me leva para casa, me leva para casa. Me leva para casa. Todo mundo quer ir para casa, ninguém quer ficar no orfanato. Mas quando um casal, ele quer adotar uma criança e ele vai no orfanato e tem assim 30, 40, 50 crianças e ele olha para um, ele olha para outro, ele olha para outro, olha para um negrinho, olha para um branco, olha para um louro, olha para um baixinho, olha para um alto, olha para um gordinho, olha para um magro. E de repente, aí ele se agrada de alguém. Daqueles 40, 50, ele só vai levar um para casa. Amém? Todo mundo queria ir, mas somente um vai. Somente aquele que ele escolheu. Não é aquele que quer ir, é aquele que o pai quer. Paternidade espiritual tem que ser conquistada, irmãos. Não basta simplesmente querer. A igreja, ela jamais vai estar com as portas fechadas. Deus criou a igreja para estar com as portas abertas para receber todo mundo. Mas só é adotado aquele que o Pai aceita. Amém? Eu vou pegar um pouco mais pesado. Um pai, eu falo assim porque nós já passamos por um processo de cura de paternidade aqui. Amém? Já passamos por um processo de cura. Você não pode falar mal de um pai. Quando alguém vier falar mal do seu pai, você não pode alimentar uma conversa, assim como aquelas pessoas vêm falar para mim alguma coisa de que o meu pai fez no passado. E você fala assim, pá, ele era assim mesmo. O dia que alguém vier falar para você alguma coisa do seu pai, não alimente, irmãos, conversa de ninguém. Isso é desonra. Um pai tem que ser
honrado. Se algum dia você levantou uma semente de dúvida na sua mente em relação ao que ele faz aqui nessa igreja, se ele está fazendo certo ou se ele está fazendo errado, você precisa pedir perdão disso. Se algum dia você achou que ele está aplicando o dinheiro da igreja em alguma coisa errada, você tem que pedir perdão disso. Se algum dia você levantou alguma palavra contra a vida dele, você precisa pedir perdão disso. O filho, ele tem que honrar o pai. E eu vou um pouco mais fundo ainda. Eu vou pegar um pouco mais pesado ainda. Vamos falar um pouquinho do seu pai natural. Você costuma dar um presente para o seu pai no dia dos pais? Ou no dia das mães? Ou no Natal? Sim, né? Mas você dá um presente para o seu pai todo mês? Algum dia você pegou assim no seu celular assim, ó, ô pai, tá aqui, ó. Esse mês eu vou te dar R$50. Mesmo que o seu pai seja mais rico que você. Nós precisamos aprender a ter princípio de honra.